Meu nome é Bruna Bento, sou empresária do ramo alimentício. Antes de chegar na Igreja Universal, eu até conquistava as coisas, mas na força do braço, e era um passo para frente e dois para trás. Então, eu até tinha um negócio próprio, eu morava de favor com a minha sogra, quando eu casei, e só que meu negócio ia de mal a pior. Eu tinha mais prejuízo do que lucro, eu tinha um nome sujo, então eu era assalariada também, trabalhava durante o dia e à noite, e ainda assim eu não conseguia conquistar as coisas. Eu tinha dívidas, né? Então eu tentava do meu jeito quitar essas dívidas, mas eu não conseguia. Então cada vez ia formando uma bola de neve, eu não conseguia pagar, até que eu tive que vender esse meu negócio. E aí, né, voltou a ser assalariada. E nesse meio tempo eu já conheci a igreja. E aí comecei a ser dizimista fiel. Então, a partir desse momento, as coisas começaram a melhorar. Mas ainda assim, não era como a gente queria. Então, a gente se manteve firme ali na igreja, sendo dizimista. E até que o meu esposo, 3 anos trabalhando como assalariado, ele recebeu uma proposta de uma sociedade no ramo alimentício, do que a gente já tinha antes. Então, eu saí do meu emprego, fui trabalhar junto com ele. E ali a gente começou. Só que a gente sempre, apesar de ter a sociedade, a gente queria que fosse só nosso. Então, depois de 3 anos em sociedade, a gente fez uma proposta pro sócio do meu esposo para vender uma parte da sociedade, e a gente assumiu um outro negócio próprio nosso. A gente fez um voto com Deus e a partir desse momento a gente colocou Deus em primeiro lugar. Ele passou a ser o nosso sócio. E deu certo, a gente assumiu um negócio sem sociedade, que a gente, né, faria da nossa forma. Então, isso foi em abril de 2020, aí a gente abriu ali o nosso negócio e nesse primeiro mês já vendeu 50% a mais que a gente vendia antes. Então, e no final do ano, em novembro de 2020, a gente já conseguiu abrir uma outra empresa do ramo alimentício também. Só que o nosso sonho sempre foi ter um espaço para atender os clientes no local, que eles fossem comer no local, porque até então a gente só atendia o delivery. E a gente começou a participar do congresso, sendo dizimista, participando do congresso, e Deus ele nos honrou. A gente conseguiu um outro local, montou ali a nossa empresa com atendimento ao público da forma que a gente queria. Então ali a gente já estava mais do que abençoado, já era mais do que a gente queria. Só que a gente ainda tinha um outro sonho, que era o da casa própria. Porque até então a gente, né, morou de favor na casa da minha sogra, depois construiu em cima da casa dela, mas ali não era nosso. Então a gente sempre teve o sonho de ter uma casa no bairro onde a gente mora, uma casa grande, uma casa com piscina. E agora no mês de março, Deus ele honrou novamente e a gente conseguiu essa casa. A gente já vai se mudar agora no mês de maio. Quando a gente assumiu essa empresa sozinho, foi no início da pandemia. Então, onde, né, uma época em que muitos locais estavam fechando, a gente estava prosperando, porque as vendas só aumentavam, a gente chegou a vender coisa que em anos não tinha vendido. Então, mesmo, né, nessa época tão difícil para muitos empresários, como a gente tem uma sociedade com Deus, Deus ele nunca nos deixou faltar nada. Sempre nos honrou. E a gente também sempre honrando Deus ali nos dízimos, nas ofertas e sempre fazendo tudo correto, sendo justo, que é o que Deus espera que a gente seja. Hoje eu tenho visto que eu tenho colhido os frutos da justiça, porque eu tenho sido justa com o altar, eu não tenho falhado no altar, e eu vejo que Deus ele vem trabalhando cada vez mais na minha vida. Até como eu relatei a questão da casa, Deus ele foi tão maravilhoso que para mim e para o meu esposo era algo impossível de a gente conseguir. Uma casa da forma que a gente conseguiu, e Deus ele faz tudo tão perfeito que ele fez no tempo dele, não foi no nosso tempo. A gente queria essa casa já há muito tempo atrás e nunca dava certo, porque a gente às vezes tentava até com a força do braço, aí a gente colocou nas mãos de Deus. E ele foi tão maravilhoso que ele aconteceu, fluiu tudo muito bem e a gente
conseguiu a casa que a gente tanto queria. E hoje, de todas as conquistas que eu tenho, a maior é a presença de Deus dentro de mim, é ter a certeza da minha salvação e saber que eu tenho um Deus justo que está ali e que eu também sou uma pessoa justa e sou fiel a Deus e ao altar, e disso eu não abro mão, não abro mão. Eu abro mão de casa, abro mão de carro, de qualquer coisa, mas de ter a presença de Deus, isso jamais, porque para mim isso é o que está em primeiro lugar.